Bom dia a todos. Então, bem-vindos à FGV. Eu sou Maria Soledad Arona, a coordenadora do curso de Matemática Aplicada. Então, eu não quero falar muito, porque hoje o importante é a aula simulada do professor Massad, mas o que eu vou fazer agora é mostrar uma apresentação sobre o curso. Então, vamos lá. Bem, então, só quero dizer uma coisa. Então, se tem perguntas, não sejam tímidos. Tem aí o Q&A, Questions and Answers. Então, podem postar as perguntas aí e nós vamos respondendo. Então, bem-vindos aqui no GFGV. O que tenho aqui atrás é uma sala de aula, de fato. Então, as aulas de matemática são todas em salas como esta. Então, vamos lá. Temos, bom, Maria Soledad sou eu. Este aqui é um aluno da FGV. A ver. Legal. Então, vamos ver as características principais da graduação em Matemática Aplicada. Então, como acho que já devem saber, é uma formação interdisciplinar. Então, as disciplinas estão separadas ou também são interdisciplinares em 3 áreas fundamentais, que são matemática, computação e estatística. São 4 anos de formação, 8 semestres. E a partir do 6º semestre tem a possibilidade de fazer estágio. Depois vou falar um pouquinho mais sobre isso. Temos um núcleo de estágio aqui na FGV que procura contratos para vocês, muito interessante. Então, todos os alunos acham estágio no 6º semestre, sem problemas. Temos professores com diferentes formações, matemáticos, como eu sou matemática aplicada. Temos também estatísticos, engenheiros, físicos, médicos, biólogos e informáticos. Por enquanto, acho que é isso, mas é bastante coisa. De fato, hoje o professor Massad, que vai apresentar para nós, ele é físico e médico ao mesmo tempo. Temos muitos eventos, a escola está crescendo cada vez mais rápido. Em particular, temos seminários semanais, todas as quintas-feiras. Eventos internacionais, bom, agora não, obviamente, pela pandemia, mas sempre temos convidados internacionais, eventos grandes, às vezes com 200 pessoas. Também temos o programa de verão, que é em janeiro e fevereiro. Aí, nesses meses, a escola recebe professores de todo mundo para ministrar cursos, são cursos abertos para a comunidade, para todos os alunos da FGV. Então, o verão fica bem animado aqui dentro. Bom, professores visitantes durante todo o ano, muitos, às vezes são 30 no ano, 35. E depois, bom, a escola também oferece a continuação dos estudos com um mestrado e um doutorado em matemática aplicada. O doutorado é muito recente, tem menos de um ano. Então, vamos lá. Esta é a grade. Bom, é muita informação para hoje, mas eu vou colocar esta apresentação no site da EMAP. No final da apresentação, eu vou dar um link. Então, esta é a grade. Então, como falei, podemos aqui identificar as disciplinas, por exemplo, de informática, como introdução à computação, linguagens de programação, estruturas de dados e algoritmos, e depois aquelas disciplinas onde aplicamos esses conhecimentos, como álgebra linear numérica e introdução à análise numérica. Legal. Depois tem as disciplinas clássicas de matemática, como os cálculos, análise, equações diferenciais, outro tipo de coisas. Bom, olhem aqui, tem aprendizado de máquinas. Então, aprendizado de máquinas é uma boa combinação de informática e estatística. Aqui tem as 2 disciplinas principais de estatística. Legal. E, bom, um monte de outras atividades, disciplinas seletivas, cada vez temos mais, então tem muita escolha. Também pode fazer em outras escolas ou em outras instituições que não sejam a FGV. Vamos lá. Então,
que tem de particular a nossa graduação? Bom, aqui esta foto daqui é uma aula de matemática aplicada. Então, nós temos um conteúdo inovador e didático. Então, a graduação é muito nova, mas já em 2019 fizemos uma renovação da grade, que é essa grade que acabei de mostrar. E os professores estão, quando não tem pandemia, obviamente, estão todo dia aqui na FGV, nas salas, então temos muita disponibilidade para o atendimento dos alunos. Bom, a infraestrutura é excelente, realmente temos muitos laboratórios, a biblioteca, estas salas de aula que são realmente fantásticas. Depois temos dois núcleos importantes de apoio para os alunos. Então, o primeiro é este aqui, de orientação profissional, que é o núcleo de estágios e desenvolvimento de carreiras. Então, aí vão procurar ajuda para achar estágios ou para ver o que vão fazer depois do curso. O outro núcleo muito importante é o núcleo de apoio pedagógico, que nós chamamos de NAP. Aí já é o apoio mais variado que temos, então sempre que os alunos têm algum problema, ou falam com professores, com a coordenação ou com o NAP. Temos parcerias internas e externas com outras universidades, e depois temos uma atividade de pesquisa muito ativa, com projetos aplicados a diferentes áreas, como ciências humanas, sociais, economia, saúde pública, uma das aplicações mais importantes, e outras como finanças. Bem, então, vamos continuar. Vamos ver a história da graduação em matemática aplicada. Como eu falei, é muito nova, começou em 2011, então a primeira formatura foi no ano 2015. Mas já no ENADE, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, nós tiramos nota máxima em 2018, esse foi o último ENADE que fizemos. Também tiramos nota máxima no Índice Geral de Cursos do Ministério de Educação, e, dado o sucesso do curso, o ano passado aumentamos as vagas de 20 para 50 ingressantes, ou de 30 para 50, não me lembro, uma quantidade bem importante, e temos muita demanda, felizmente. Legal. Então, áreas de aplicação da matemática aplicada, nem todo mundo sabe, mas acho que não tem limite de aplicação da matemática aplicada, mas na FGV, na EMAP, nós focamos em algumas áreas, porque somos uns entre 20 e 25 professores, não podemos fazer tudo. Então, uma das áreas mais importantes, como eu falei, é epidemiologia. Esse é o tópico que vai abordar hoje o professor Massaggi. Outra é logística e gerenciamento de produção. Isto é uma aplicação de uma área da matemática que se chama otimização. Depois, cidades inteligentes, finanças e negócios. E esta área que é, Data Science e Big Data, que é bem importante, era tão importante que agora abrimos uma nova graduação em Data Science, bem, que hoje também vai ser apresentada pelo professor Yuri, não me lembro bem o horário. Mas está na mesma escola, então, de fato, é interessante mencionar que temos muitas disciplinas em matemática aplicada que são compartilhadas com o curso de Data Science. Então, aí já tem uma interação interessante. O curso de Data Science é novo, começou este ano. Então, só para explicar um pouco o que faz um matemático que trabalha em epidemiologia matemática. Então, basicamente, o que faz é criar modelos matemáticos para projetar como as doenças evoluem. Então, acho que não tem novidade aí, dado novamente a situação de pandemia que estamos passando. Há 6 meses que vemos modelos por todas partes, o número R, de T, taxa de contágio, essas coisas. Então, qual é a utilidade? Bom, mostrar o possível resultado de uma epidemia e auxiliar no planejamento público de saúde.
Então, por exemplo, que tipo de perguntas pode responder um matemático que faz epidemiologia matemática? Bom, se houvesse uma vacina para a malária ou dengue, quais grupos da população devemos vacinar primeiro? Por exemplo, se temos que vacinar só nas áreas endêmicas, só os moradores quais grupos de moradores de quais cidades devemos vacinar. Depois, outro trabalho que também pesquisadores da EMAP fazem é sobre a modelagem do controle biológico da população de mosquitos para controlar as epidemias de dengue e zika. Lá também, quando falamos de controle biológico, às vezes se fala de bactérias ou de mosquitos estéreis. Bom, nesse caso, é necessário criar modelos matemáticos para ver como se faz o controle biológico, quer dizer, onde, quando, quantos mosquitos, quantas bactérias tem que usar, quantos mosquitos com bactérias tem que lançar. Legal. E outro tipo de perguntas, eu não quero falar muito, então vou passar para a próxima aplicação importante da escola. Bom, desculpe, antes o Infodengue, que é um painel de monitoramento da dengue em tempo real. Este é um projeto da EMAP que leva muito tempo, tá? É um acordo entre a EMAP e a Fiocruz, já tem vários anos, então é um monitoramento em tempo real da dengue em 700 municípios do Brasil. Pode dar uma olhada, aqui tem um link, se quiserem. E bom, é a aula de hoje que eu já anunciei, então modelagem da Covid-19 é a situação atual do Brasil, pelo professor Eduardo Massacci. Por último, para fechar, então, o assunto, a área de otimização é bem importante aqui na escola. Então, alguns dos projetos nos quais participam os nossos professores são o rotamento e planejamento de frotas de trens, ônibus e caminhões. Outra bem interessante que o professor Vansan da escola é a logística humanitária, então, onde devem... Desculpa, logística para os serviços, eu pulei uma, é aí onde trabalha, é nesse projeto onde trabalha o professor Vansan. Então, a resposta que queremos responder através de modelos matemáticos é se tem um chamado de uma ambulância, qual ambulância deverá atender e para onde deverá levar o paciente, quer dizer, para qual hospital, para minimizar o tempo de atendimento. Então, isso pode ser respondido usando modelos matemáticos. Bem, e outro tipo de questões de transporte, de logística e de mineria. Legal. Este é o nosso site, como eu falei, vamos colocar esta apresentação, o vídeo, o link do vídeo e também deste PDF lá no site. E por último, vamos continuar agora com o professor Eduardo Massacci, professor da escola. Ele, como eu falei, é graduado em Física e Medicina pela USP e tem um doutorado em Patologia Experimental também pela USP. Ele foi chefe do Departamento de Medicina Legal da USP e atualmente ele é professor titular da nossa escola. Bom, ele tem muitos títulos e prêmios, não dá para mencionar todos hoje, mas ele é professor honorário de doenças infecciosas da Escola de Higiene de Londres, na Inglaterra. Ele é fellow da Royal Society of Medicine, no Reino Unido. Bom, a palestra de hoje vai ser modelagem da Covid-19 e a situação atual no Brasil. Então, por favor, Eduardo, esse é o momento. Muito obrigado, Soledad. Bom dia a todos. Eu vou carregar minha apresentação. Então, as ideias que eu gostaria de compartilhar hoje dizem respeito aos modelos que têm sido utilizados para tentar entender a dinâmica dessa nova doença que apareceu há 6 meses atrás. Talvez um pouco mais do que 6 meses atrás. E como é que está a situação no Brasil? E vou tentar mostrar alguns exemplos de modelos, o que a gente consegue fazer com eles e
quais são as perguntas prementes no momento atual ao longo dessa epidemia. Mas antes eu queria fazer uma breve introdução sobre o que são modelos. O que é isso que a gente está chamando de modelos? Né? Nós vamos falar de modelos matemáticos, mas o que a gente entende por modelos? Então, modelos, na verdade, são representações convenientes. Sempre que eu represento alguma coisa importante de uma forma conveniente, eu chamo isso de modelo. Se ele envolver matemática, a gente chama de modelos matemáticos. E como é que é o processo de modelagem matemática, em particular sobre doenças? Esse é um exemplo de um modelo. Tá? Esse é o modelo da molécula de DNA que foi descoberta pelo Francis e Crick em 1953 e que, na verdade, ele representa uma molécula de DNA. Não é uma molécula de DNA, ele é uma representação de uma molécula de DNA, onde estão incorporados somente aqueles elementos importantes para a gente compreender essa estrutura de uma molécula tão importante. Um fator importante a se salientar, é uma metáfora que eu gosto de fazer, que está em toda a literatura, é que o modelo é como um mapa. Na verdade, um mapa é um modelo, um mapa é uma representação de alguma coisa. Então, eu tenho aqui, por exemplo, dois mapas. O meu objetivo é sair da localidade A e chegar na localidade B. Esse, na verdade, é uma fotografia de satélite dessa região. Então, tem todos os edifícios, as ruas, os bosques, os parques, as pistas ou campos, enfim, uma série de detalhes que não ajudam em nada eu sair da localidade A e a localidade B. Essa é uma representação melhor. Esse é um modelo melhor do que esse, porque ele só tem aqueles elementos fundamentais e as referências para que eu possa sair da localidade A e chegar na localidade B. Todo o resto, esses detalhamentos, eles não só dificultam o meu objetivo, como ainda tornam a construção de um modelo muito mais cara. Eu preciso, então, de uma tecnologia diferente, de modo que o modelo, para ser um bom modelo, ele tem que ajudar a resolver problemas. E, para isso, ele precisa conter apenas e tão somente os elementos fundamentais para que nos auxiliem na solução desse problema. No caso das doenças que se transmitem, essa é uma estrutura de um modelo para uma doença de transmissão direta, por exemplo, por um vírus, por exemplo, pela COVID, o chamado SARS-CoV-2, que é o vírus. Como é que é o processo de modelagem para a gente entender a dinâmica de uma doença como essa? O processo consiste em dividir a população de acordo com os estados em que as pessoas estão ao longo do desenvolvimento da história natural da doença. O que se sabe de uma doença como a COVID hoje em dia? A gente sabe que as pessoas podem ser classificadas como indivíduos suscetíveis, vamos chamar ele de X, depois eu vou mudar o nome dele, não tem importância. Enquanto as pessoas são suscetíveis, elas estão num compartimento. Aí ocorre um momento em que essas pessoas se infectam com o vírus. Aí elas passam por um outro compartimento em que elas foram expostas, mas ainda não estão manifestando a clínica da doença. Elas ainda são pré-sintomáticas. E ao longo do organismo das pessoas, alguns fenômenos vão acontecendo. Então, a concentração de vírus no sangue começa a subir e a produção de anticorpos específicos também começa a subir. Depois de um certo tempo, no caso da COVID, de 5 a 7 dias, as pessoas passam para um outro compartimento, onde elas começam a apresentar as manifestações clínicas, febre, dor no corpo, perda do olfato, e assim por diante. Então, nesse estágio aqui, estão todos os sintomas das pessoas. A concentração do vírus está lá em cima, está no pico. E os anticorpos continuam subindo, estão aqui no momento de virada da curva. Passado um certo tempo, as pessoas são removidas dessa condição, ou porque elas se recuperam, ou porque elas morrem, ou porque elas vão embora.
Mas vamos imaginar que elas estão se recuperando da doença. Então, a concentração de vírus começa a cair e a de anticorpos atinge o máximo. E assim ela vai ficar por um período que depende da doença, pode ser para o resto da vida ou pode ser simplesmente por um tempo limitado. E existem várias estruturas de modelos como essa. A mais simples é chamada SI, suscetível a infectado. Então, uma pessoa suscetível adquire e passa a ficar infectado, com uma certa taxa de contágio. A pessoa pode, uma vez infectada, se recuperar e ficar suscetível de novo. É o chamado modelo SIS. E o mais comum, que é a estrutura fundamental, a estrutura básica, é o modelo SIR, suscetível, infectado, recuperado. E tudo que a gente faz, na verdade, quando trabalha em modelos de doenças infecciosas, são variações, principalmente desse modelo, em que eu começo a pendurar os outros realismos biológicos de acordo com a história natural da doença. Ou seja, para eu fazer um modelo que seja útil, eu preciso conhecer muito bem a história natural dessa doença. Eu preciso saber quantos são os estágios pelos quais as pessoas vão passar ao longo do desenvolvimento do curso dessa epidemia. E, então, esses modelos, eles não são realistas. Isso aqui é simplesmente a estrutura básica. Em cima disso, nós vamos construir de acordo com a história de cada doença. Então, entre os fatores que determinam a intensidade de transmissão, a gente destaca a chamada reprodutibilidade, que quando ela é chamada de basal, é denotada de R0. O R0, hoje em dia, ele passou a se popularizar. Hoje em dia se fala muito em R0. Quando eu comecei a trabalhar com isso há 40 anos atrás, ninguém tinha a menor ideia do que era o R0. Graças à Covid, o R0 se popularizou. E o que é o R0? É o número de infecções secundárias que um único caso é capaz de gerar numa população inteiramente suscetível, enquanto esse caso for infectante. Então, o R0, na verdade, é uma razão entre a incidência, tem aqui o estado infeccioso, e a remoção. Então, a incidência dividido pela remoção me dá uma ideia do R0. Só para a gente ter uma ideia quantitativa de valores do R0 para diversas doenças em vários locais em certos períodos de tempo, eu tomo como exemplo o sarampo, que antes da vacina, por exemplo, na Inglaterra, um único caso de sarampo era capaz de gerar 13, 14, 15, 20 infecções secundárias. É uma doença extremamente infectante, uma das mais infectantes que existe. Se tiver numa sala uma pessoa com sarampo e entra uma pessoa suscetível, é quase certo que só de compartilhar o mesmo ambiente ela vai adquirir essa infecção. Em outros locais, esses valores são mais baixos e assim para vários exemplos de doenças. Eu queria chamar a atenção para a malária. A malária, quando foi quantificado o R0 para a malária, encontrou esses valores da ordem de centenas e até 1.000, 80, 200, 500 mil. Ou seja, um único caso de malária numa população inteiramente suscetível, se tiver mosquito suficiente, porque a malária é transmitida por um mosquito, eu posso gerar até 1.000 infecções secundárias. Assim vai o HIV e a Covid, que é o objeto da discussão de hoje, tem sido estimada como um valor de R0, quando o vírus chegou no Brasil, entre 3 e 4. Mais para 3 do que para 4, mas nessa ordem. Tá? Então, ela é uma doença muito infectante, tanto que ela se espalhou na condição de uma pandemia. Ela tem uma letalidade relativamente baixa, mas importante, mas vejam que o seu valor de R0 é muito menor, por exemplo, do que a malária ou do que o sarampo. Agora, à medida que a infecção corre o seu curso natural, ela começa a consumir suscetíveis. Os suscetíveis representam o combustível da epidemia. Então, você começa a rodar um carro, você começa a queimar combustível. A epidemia começa a correr o seu curso, ela começa a comer suscetíveis. Então, a fração de suscetíveis cai, e aí a gente passa a chamar
um parâmetro novo que é a reprodutibilidade efetiva, o RT, que também tem sido muito vinculado na mídia. É interessante quantos conceitos que a Covid trouxe para o conhecimento geral. A URT é o número de infecções secundárias que cada caso gera em cada instante de tempo. Até que quando chegar no equilíbrio, se chegar no equilíbrio, um caso gera um outro caso secundário. E vejam que interessante. Se eu tiver alguma medida de controle que faça com que essa efetividade caia de 1, ou seja, que um caso não consiga gerar pelo menos um caso secundário, essa doença vai se extinguir. E a gente consegue, a partir do valor do R0, estimar qual é a fração da população que deveria ser protegida. Eu já vou voltar a falar sobre isso. Mas, em termos de expressão matemática, o R de T é o R0 vezes a fração de suscetíveis, os suscetíveis dividido pela população total. Então, o RT começa com R0 quando T é igual a 0. Depois ele começa a cair. E hoje em dia a gente ouve falar, São Paulo está com RT de 1,1, Manaus está com RT de 0,9 e assim por diante. Quando baixa de 1, a epidemia começa a desaparecer. Vamos ver um modelo razoavelmente realista para a Covid-19. Por que realista? Porque esse é um modelo em que a gente está contemplando todas as possibilidades, todos os estados pelos quais as pessoas vão passar ao longo do curso da epidemia. Só para explicar muito rapidamente, não precisamos nos concentrar muito nos detalhes, as pessoas suscetíveis, uma vez que se infectam, passam para um outro compartimento chamado de expostos, que podem evoluir para os indivíduos que têm sintomas. Então, esses são os infectados com sintomas que podem evoluir para hospitalização ou para uma doença grave. Mas esses expostos podem evoluir por uma condição de assintomáticos. Para cada 7 infecções, uma vira sintomática e 6 viram assintomáticas. Isso já se sabe. Uma fração muito pequena dos assintomáticos pode agravar a doença e ter que ser hospitalizado. Tá? Todo mundo acaba se recuperando dessa infecção, acaba vindo para cá. E esse modelo, essa estrutura permite também a gente simular uma situação de uma estratégia que tem sido aplicada com certo sucesso em alguns lugares do mundo, mas que tem fracassado redondamente no Brasil, que é a possibilidade de eu testar os indivíduos, identificar os que têm o vírus e isolá-los em quarentena, esse quê de quarentena. Isso, teoricamente, seria uma possibilidade de eu reduzir a infecção, a incidência da doença. Alguns países conseguem fazer isso muito bem, como a Coreia do Sul, e alguns países não conseguem fazer de jeito nenhum, como os Estados Unidos e o Brasil. Muito bem, como é que esse modelo se comporta em relação aos dados reais, ao que se conhece da doença? Então, por exemplo, se eu pegar aqui para o estado de São Paulo, só para exemplificar, aqui eu tenho o crescimento da curva epidêmica, o número de casos, desculpe, não é a curva epidêmica, desculpe. Essa é a curva de casos acumulados, os totais de casos. Esses pontinhos, essas bolinhas, são os dados reais. A curva azul é a projeção que o modelo faz com o seu intervalo de confiança. Então, veja que um modelo que tenta ser só uma representação, ele consegue reproduzir a realidade. Esse é um modelo sobre o qual eu posso trabalhar, eu posso fazer projeções e eu posso testar alternativas de controle, porque ele é confiável, ele reproduz muito bem os dados e ele projeta. E essas projeções aqui têm tido uma acurácia acima de 95% para situações onde a gente tem testado o modelo. A mesma coisa para o número acumulado de mortes. Veja que as mortes em bolinhas pretas aqui, em azul, o que o modelo está representando. Ou seja, é um modelo confiável para se trabalhar. E muito tem se falado, desde que a epidemia chegou no Brasil, sobre o achatamento da curva. O que a gente entende por achatamento de curva? Na verdade, essa curva é a curva epidêmica,
é diferente dessa curva que é de casos acumulados. O que é a curva epidêmica? É a curva de incidência, ou seja, é o número de casos novos por unidade de tempo. Quantos casos novos estão aparecendo por dia, por exemplo? No Brasil, mais de 40 mil. Na cidade de São Paulo, mais de 2 mil casos. Essa é a chamada incidência da doença. A incidência é uma taxa. Por que ela é uma taxa? Porque ela é a variação de alguma coisa em relação a outra. A variação do número de casos em relação à variação do tempo. Essa curva, para todas as epidemias, se a gente deixar a epidemia correr o seu curso natural, ela tem uma forma de sino. Então, ela cresce, atinge o máximo. Quando chega aqui no máximo, quando a gente atinge a chamada imunidade de rebanho, que eu vou falar daqui a pouco, essa curva deveria começar a cair. Isso se a gente não fizer nada. Se a gente começar a interferir, eu consigo abaixar o pico dessa curva, alargar a sua base e jogar isso para frente. É isso que a gente chama de achatamento da curva epidêmica. Então, por exemplo, no caso da Covid, se a gente estabelece uma política de distanciamento social eficiente, quarentena e assim por diante, a curva epidêmica deve cair no seu valor máximo, alargar, ou seja, durar mais, esse é um preço que a gente paga, a epidemia acaba durando mais tempo, mas a valores muito mais baixos e bem mais para frente. Tá? Então, por exemplo, aqui o R0 de 3,5 foi quando a Covid chegou no Brasil. Quando a gente colocou uma quarentena que conseguiu manter um distanciamento social de 50%, o valor do RT cai para 1,75. Então, eu achato a curva, só que eu jogo ela lá para frente e a duração da epidemia é maior. Esse é um preço que a gente paga. E o modelo permite fazer projeções. Então, essa daqui é uma projeção para a curva epidêmica na cidade, no estado de São Paulo. Então, o modelo, essa previsão foi feita lá em março, tá? E a gente conseguiu prever que o pico ocorreria no dia 23 de julho, desde que se mantivesse os 50% de distanciamento social, coisa que não aconteceu. Então, se eu colocar as curvas epidêmicas aqui numa escala logarítmica para eu poder enxergar, tá? Então, aqui é sem mitigação, é o curso natural da doença. Aqui é com 50% do distanciamento social. E aqui o que teria acontecido se eu tivesse implementado o chamado lockdown. O que é o lockdown? O lockdown é uma medida em que eu aumento o distanciamento social acima do limite da imunidade de rebanho. Como a Covid tem um R0 em torno de 3 ou 3,5, eu precisaria um distanciamento social de pelo menos 70%. Se a gente tivesse conseguido fazer com que o distanciamento social ficasse maior do que 70%, através do lockdown, que são medidas muito restritivas, essa curva epidêmica teria ido para zero muito rapidamente. Ou seja, em 6 semanas de lockdown sério, com 70% de distanciamento social, a gente teria se livrado desse vírus. Como a gente ficou numa política que eu chamo de água morna, de 50%, tudo que eu fiz foi abaixar, sim, a curva epidêmica, mas eu estendi ela brutalmente. Então, eu estou vendo aqui, olha, ainda em novembro eu vou continuar tendo casos. Isso é inevitável. Daqui a pouco eu falo do futuro. E o que é a chamada imunidade de rebanho? A imunidade de rebanho é a autonomia de voo que os agentes infecciosos têm. É o quão longe ele consegue chegar em termos de infectar uma população de suscetíveis. Eu já disse que, para o caso da Covid, isso está na ordem de 70%. Como é que eu sei disso? Porque a imunidade de rebanho ela é definida como 1 menos 1 sobre o R0. Vamos imaginar que eu tenho uma doença como o sarampo, que tem um R0 de 20. Então, 1 menos 1 sobre 20 dá 0,95 ou 95%. Então, a imunidade de rebanho do vírus do sarampo é de 95%. Se eu tiver uma vacina 100% eficiente,
eu preciso vacinar 95% para eu controlar uma epidemia de sarampo. E assim, quanto maior o R0, mais difícil é controlar. Imagine a malária, que tem um R0 de 1000. Mesmo se eu tivesse uma vacina 100% eficiente, eu precisaria vacinar 99,999999999. Ou seja, ninguém mais fala em erradicar a malária. O máximo que se consegue é controlar. Então, esse é o conceito de imunidade de rebanho. E a gente previu para o estado de São Paulo que a imunidade de rebanho deveria ser atingida no dia 24 de agosto, daqui 2 semanas. E, de fato, se a gente for ver, esse valor aqui estaria em 4,5 milhões de pessoas infectadas para a cidade de São Paulo. Desculpe, para o estado de São Paulo. Nós não vamos conseguir chegar à imunidade de rebanho no dia 24 de agosto, porque as medidas de relaxamento social foram afrouxadas precocemente e de uma maneira completamente descontrolada, contra todos os melhores conselhos da comunidade científica. Então, o que acontece? A imunidade de rebanho, quando a gente começa a relaxar, o distanciamento social cai, esse valor, o RT sobe. Se o RT sobe, a imunidade de rebanho sobe também. Então, nós não vamos conseguir chegar na imunidade de rebanho. E só para ilustrar uma simulação que foi feita, por exemplo, para a política de testagem e identificação de positivos e quarentenados, a gente simulou o que a gente conseguiria fazer com esse tipo de estratégia. Aqui, nesse caso, eu tenho uma estratégia indiscriminada, em que eu saio batendo de porta em porta, testando todo mundo. Para o caso do estado de São Paulo, eu teria que alcançar toda a população, 45 milhões. Isso se eu tivesse começado no dia 1º de abril. Aí sim, se eu identificasse os positivos, eu teria uma eficácia de 90% dessa estratégia. Mas a um custo de 2,5 bilhões de dólares. Se eu fizer uma testagem seletiva, ou seja, somente aqueles indivíduos que são sintomáticos, os seus contactantes, para encontrar os assintomáticos, aí eu conseguiria, com um valor muito menor, se eu tivesse começado em 1º de abril, o mesmo nível de eficácia, mas a um valor de 50 milhões de dólares em vez de 2,5 bilhões. Tudo isso só para ilustrar o que é possível fazer. O modelo matemático de uma doença infecciosa, como, por exemplo, a COVID, ele transforma um ambiente computacional, onde a gente faz as simulações, em um laboratório epidemiológico. Eu começo a fazer experimentos, sem precisar ir à população real. Então, o processo de simulação dos modelos é, na verdade, um laboratório em que eu faço experiências. Então, eu vou testando hipóteses e vou tentando orientar os dirigentes tomadores de decisão. Nós temos estado em contato com o governo do estado de São Paulo desde o começo da epidemia, dando suporte, fazendo projeções, e nenhuma das nossas recomendações foi aceita até agora. Vamos falar agora do que está em questão, uma questão premente, e como é que o modelo pode ajudar a responder a seguinte pergunta. Será que dá para retornar à escola? Dá para voltar a ter aula presencial no meio da epidemia? Bom, quais são os critérios da Organização Mundial da Saúde para reabrir as escolas? A curva epidêmica, aquela curva de incidência de casos novos por dia, tem que estar caindo por pelo menos 2 semanas. E a taxa de áreas de testes positivos para a COVID, teste positivo é o teste do vírus, é o chamado RT-PCR, aquele do nariz. Tem que ser menor do que 5% por 14 dias seguidos. Bom, são critérios bastante restritivos. Aonde que o Brasil se enquadra nesses 2 critérios? Nenhum deles. Tá? Então, por exemplo, essa é uma curva epidêmica real. O que aconteceu na Itália? Então, a curva epidêmica sobe, depois ela cai e vai chegando a valores bem baixinhos. Ou seja, aqui, por muito mais do que 14 dias, essa curva epidêmica caiu. O que acontece no Brasil? A curva epidêmica do Brasil, ela subiu e chegou num platô. O chamado platô,
que também é conhecido como situação de estabilidade. E é muito interessante que os dirigentes consideram estabilidade como se fosse um triunfo das suas políticas de contenção. Não é verdade. O platô, a estabilidade, é a assinatura do fracasso das políticas públicas. Porque o Brasil chegou aqui num platô de 45 mil casos novos por dia e vem mantendo isso há mais de 2 meses. E não há nenhum sinal de que essa curva comece a cair. Portanto, o primeiro critério não está sendo obedecido para o Brasil. Vamos fazer um exercício para o Brasil como um todo. Eu devo adiantar que tentar extrapolar situações através de um modelo para um país de dimensões continentais e tão heterogêneo como o Brasil não é confiável. Isso vai ser apenas um exercício, depois eu vou repetir para a cidade de São Paulo. O Brasil tem hoje, desculpa, isso aqui já está bastante desatualizado. Tá? Quando foi feito esse cálculo, havia 1.800.000. Nós já passamos de 3 milhões e ninguém se iluda, nós vamos chegar tranquilamente a 4 milhões de casos e perto de 200 mil óbitos. Tá? Mas o que interessa é o seguinte, uma fração, 70% dos casos, já se recuperou. Isso o governo federal tem usado também como um triunfo para as suas políticas públicas que têm sido um fracasso até agora. Então, o ministro interino da Saúde apresenta o número de casos que se recuperaram. E ele diz que nós estamos na liderança mundial em casos recuperados. É claro que nós estamos na liderança, porque nós tivemos muito mais infecções, é por isso que tem muito mais gente recuperada. Então, a gente devia ter vergonha desse número, e não orgulho. Então, teriam, nessa época do exercício, mais ou menos 740 mil casos sintomáticos da infecção. Lembram que de cada 7 infecções, apenas uma tem sintoma. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 7. Então, nós teríamos mais de 5 milhões de infecções ativas no país. 3,5% ocorrem em crianças menores de 9 anos e 5,76% entre crianças e adolescentes. Isso significa que a gente teria quase 500 mil crianças e adolescentes em idade escolar. Infecções ativas. Então, se a gente considerar essas 35 milhões de crianças do ensino, nós teríamos quase 500 mil infectadas e aproximadamente 75 mil professores portadores do vírus no momento. Então, a ideia seria colocar 30 crianças e um professor num ambiente fechado. Se a gente considera essas premissas, a gente consegue calcular qual é a probabilidade de ter uma criança infectada, portadora do vírus, em cada sala de aula e o professor e assim por diante. Então, a gente simulou, através de um modelo, o número de casos e de mortes adicionais, numa situação em que eu coloco 556 mil pessoas infectadas, interagindo no ambiente fechado. Mas, ainda assim, nós simulamos o uso de máscara e distanciamento de 2 metros. E a gente simulou o que teria acontecido no Brasil como um todo, isso é só um exercício, se as aulas tivessem voltado no dia 1º de agosto. Essa é uma simplificação do modelo, porque aqui só me interessa essas estruturas, suscetíveis, expostos, assintomáticos, sintomáticos e recuperados, para poder fazer essa simulação. Como é que esse modelo se desempenha em relação aos dados para o Brasil como um todo? Razoavelmente bem. Aqui eu tenho os dados reais, a projeção do modelo para o número de casos cumulativos e para o número de mortes. Então, esses são os resultados para o Brasil como um todo. Se eu colocasse de volta para a escola crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos, com aquele número inicial de infectantes numa situação, após 15 dias nós teríamos 300 mil casos adicionais e 1.600 mortes entre crianças, professores e seus familiares. Insisto em dizer que isso é apenas um exercício e que fazer extrapolações dos modelos para uma situação complexa como a do Brasil não tem grande confiabilidade. Então, essas seriam as conclusões. Teríamos 7.400 casos e 38 mortos logo no primeiro dia de aula. É claro que ninguém morre imediatamente, mas teria sido lançada a semente para 38 óbitos adicionais, que dobrariam em 10 dias e quadruplicariam após 15 dias. Tá?
Esses resultados, como eu estava dizendo, são sujeitos a enormes incertezas, pois se baseiam em modelos que só permitem projeções aproximadas e por curto espaço de tempo. Tá? Então, esse modelo se baseou numa situação ideal, ou seja, a melhor possível, que é o uso de máscara e distanciamento de 2 metros. Se eu quiser fazer o mesmo exercício para a cidade de São Paulo, aqui eu consigo ter uma confiabilidade maior, porque a situação é um pouco mais homogênea ou menos heterogênea. Então, no dia 17 de julho, quando foi feita essa estimativa, a cidade de São Paulo tinha 163 mil casos. Hoje já passou de mais de 200 mil. 70% já teria se recuperado. Então, nós teríamos 65 mil casos sintomáticos da infecção. 65 mil pessoas com o vírus circulando por aí. O que representa 458 mil pessoas com o vírus sem saber que tem o vírus, são os assintomáticos. Então, quase 500 mil pessoas teriam o vírus na cidade de São Paulo andando para lá e para cá, das quais 3,5% em crianças menores do que 9 anos. Então, agora nós vamos nos concentrar a essa faixa etária até 9 anos. Tá? Então, nós teríamos quase 35 mil crianças portadores do vírus em idade do ensino fundamental. Se a gente simular a volta às aulas no dia 1º de setembro, como o Estado de São Paulo pretendia fazer, o que a gente tem o desempenho desse modelo aqui, para o Estado de São Paulo? Então, esse aqui é o RT. Lembra? O RT ele começa lá em cima, perto de 3, e depois ele começa a cair graças ao distanciamento social. Então, a gente esperaria que ele estaria acima de 1 até o final do ano. Ou seja, até o final do ano, a gente vai ter infecção ativa no estado de São Paulo. Essa é a projeção para a curva de incidência, casos novos por dia. Veja que o pico da curva de incidência, se nós tivéssemos mantido 50% de distanciamento social, atingiria um pico lá em outubro. Se a gente conseguisse fazer o lockdown com 70%, a curva de epidêmica despenca. O que acontece? Como o governo do estado e várias prefeituras relaxaram o distanciamento social, isso já está hoje em dia em torno de 40%. Então, essa curva vai continuar crescendo até aparecer a vacina. Infelizmente. Tá? Então, para a Grande São Paulo, esse é o valor do RT. Então, ele cruzaria a imunidade de rebanho no mês de setembro se tivéssemos mantido 50% de distanciamento social. A mesma coisa para a curva epidêmica. A curva epidêmica já teria atingido o seu máximo, como o nosso modelo previu, lá em março, mas ela chegou num platô e ela começaria a cair aqui a partir de agosto, setembro, se tivéssemos mantido 50%. Tivesse feito lockdown, ela despenca. Hoje estamos em 40%. Portanto, essa curva está estável. E está estável no máximo do intervalo de confiança. Ou seja, nós estamos num platô de 2.000 casos novos por dia na cidade de São Paulo. 2.000 casos por dia de infecção sintomática, o que significa quase 1.000 casos de infecções novas por dia na cidade de São Paulo. E ainda assim, os dirigentes insistem em falar em abertura das escolas. Tá? Então, essa é a curva epidêmica, é o que a gente esperaria que ela se comportasse, mas como houve o relaxamento, ela voltou a subir. Aliás, a partir de ontem, a curva de mortes para a cidade de São Paulo voltou a subir. Estava caindo, voltou a subir. Porque nós passamos de 50% para 40% de distanciamento social. Então, é inevitável que isso aconteça. Qual é a projeção do modelo? Logo no primeiro dia de aula, nós teríamos 242 casos novos de infecção, não sintomáticos, como resultado da reabertura da escola. E plantaríamos a semente da primeira morte adicional. Depois de 15 dias, nós teríamos 1.800 casos novos adicionais de infecção e 19 mortes adicionais se nós não abríssemos as escolas. Ou seja, com base nessas premissas, esse modelo prevê que nós teríamos 242 casos e um óbito pela Covid logo no primeiro dia de aula.
chegando a esse total de 1.800 casos novos e 19 mortes adicionais no final de 2 semanas de aula. E depois isso vai crescendo. Eu não projetei mais porque eu disse que esses modelos só dão confiança para a gente fazer projeções de no máximo 2 semanas, 3 por ano. Qualquer projeção acima disso é uma temeridade. Mas os intervalos de confiança começam a abrir, o que significa que o impacto poderia ser muito maior. Então, esses resultados estão sujeitos a enormes incertezas, porque eles se baseiam em modelos matemáticos, como eu disse. A gente só pode confiar em projeções aproximadas por curto espaço de tempo. A gente fez esse modelo numa situação ideal, e eu não acredito que as escolas públicas tenham condição de manter ventilação e distanciamento social de 2 metros um aluno do outro, e mais a obrigatoriedade do uso de máscara. Tá? Então, a gente só observou os casos de óbitos adicionais entre as crianças, sem considerar o espalhamento da infecção para os professores e para as famílias dessas crianças. Então, seria fundamental que o governo esperasse pelo menos mais um mês, para a gente ver o que vai acontecer com essa curva epidêmica. O que o futuro nos espera, para terminar a minha apresentação? Nós estamos no limite de ter uma vacina eficiente. São 165 vacinas em desenvolvimento do mundo. Nós temos mais ou menos uma meia dúzia que já estão em fase de ensaio clínico 3, com um grande número de pessoas. Temos pelo menos 3 vacinas sendo testadas no Brasil, sendo que a vacina Sinovac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com aquela empresa chinesa, deve ter possibilidade de ser licenciada antes do final do ano. O presidente do Instituto Butantan está otimista que ele consiga licenciar essa vacina em outubro. O que significa que, a partir do final do ano, algumas categorias de profissionais vão poder ser vacinados, provavelmente começar com profissionais da saúde. A minha luta no momento é tentar convencer as autoridades que o segundo grupo populacional que deveria receber essa vacina seriam as crianças, para elas poderem voltar para a escola. Porque esse afastamento fora da escola está causando um prejuízo enorme. E não dá para voltar no meio da epidemia. Então, eu acho que as crianças deveriam ter prioridade absoluta. Depois, os grupos de risco, os velhinhos como eu, e assim sucessivamente. Mas isso significa que essa vacina, sendo muito otimista, ela só vai estar disponível para a população em geral a partir do começo do ano, janeiro, fevereiro, março. Até lá, nós vamos conviver com essa tragédia de 45 mil casos novos por dia no Brasil, com mais de 1.000 mortes por dia no Brasil. E, como eu estava dizendo, nós vamos chegar tranquilamente a 4 milhões de casos e pelo menos 200 mil óbitos, se não for mais. No final do dia, eu sou um otimista incorrigível. Eu acredito que essa vacina vai ser eficiente, nós vamos debelar essa epidemia e nós vamos voltar à vida normal. Eu não acredito nessa conversa que vem se falando do novo normal. Quando nós tivermos uma vacina eficiente, vai voltar tudo como era. O que nós vamos ter é o seguinte: nós vamos ter uma vacina que vai ter uma eficácia que provavelmente não é de 100%, que provavelmente vai precisar de 2 doses e que provavelmente ela vai ter que ser aplicada todo ano, como acontece com a vacina da gripe. Ao mesmo tempo, esse vírus deve se atenuar com o passar do tempo. Essa é uma regra geral da biologia dos agentes infecciosos. Sempre que um agente infeccioso é novo numa população, quando ele chega, ele causa um estrago muito grande. À medida em que o tempo vai passando, esse agente infeccioso começa a se atenuar, porque não é uma vantagem evolutiva, do ponto de vista evolutivo, para um agente infeccioso matar muito o seu hospedeiro. Porque quando ele mata muito, ele joga o bebê fora junto com a água do banho. Não é vantagem para os vírus, bactérias, fungos, protozoários matar muito o hospedeiro. Isso significa que o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, vai se atenuar. Eu acho que ele já está se atenuando. De modo que nós vamos ter um coronavírus, assim como outros coronavírus com os quais a gente convive, por exemplo,
o do resfriado comum, que é um coronavírus. Então, a partir do ano que vem, nós vamos ter uma vacina, nós vamos voltar à rotina de normalidade, nós vamos conviver com esse vírus para sempre, mas de uma forma bem mais atenuada, e uma vez por ano a gente vai tomar essa vacina. Só para terminar, a minha única preocupação com relação à vacina, e que eu estou começando a trabalhar no modelo para testar essa hipótese, é que se eu não tiver uma vacina minimamente eficiente, vamos imaginar que eu tenho uma vacina que protege 50% da população. O que vai acontecer é que as populações, as pessoas vão se achar protegidas porque tomaram uma vacina. E imediatamente vão relaxar completamente as medidas de distanciamento social que minimamente se adota hoje no Brasil. Ou seja, ninguém mais vai usar máscara, ninguém mais vai ficar em casa, vão começar a se aglomerar, vai voltar a ter festa. E se essa vacina só protege uma fração pequena da população, pode ser que a gente tenha um agravamento. Esse é um paradoxo da vacina. Isso vale para qualquer vacina. A gente viu isso acontecer com o HIV. Depois que apareceu o tratamento para o HIV, as pessoas relaxaram completamente as medidas de sexo seguro. E a gente observa que não só o HIV está aumentando a sua incidência, como as doenças que são transmitidas sexualmente também aumentaram muito a sua incidência. A sífilis está explodindo no Brasil, a gonorreia está explodindo no Brasil. Porque se tem um tratamento, por que eu vou me dar o trabalho de adotar medidas que são muito incômodas? A mesma coisa vai valer para o Covid. As medidas de distanciamento social são muito incômodas. Ninguém aguenta mais ficar preso em casa. Ninguém aguenta mais não ir para o shopping, não ir para o cinema. Portanto, se aparecer uma vacina, ela vai ter que ser muito eficiente, porque senão todo mundo vai para festa, para aglomeração, para bares, e pode ser que a incidência, paradoxalmente, aumente na presença da vacina. Mas tudo indica que essas vacinas que estão em teste têm uma eficácia suficientemente boa para a gente não correr esse risco. Mas a gente vai usar os modelos e as técnicas de simulação para, no nosso laboratório, que é um ambiente computacional, testar essas hipóteses. Ou seja, qual deve ser a eficácia mínima de uma vacina para que ela não tenha o rebote paradoxal de aumento da incidência da doença. Com isso, então, eu termino a minha exposição, agradeço a atenção de todos, agradeço a oportunidade, agradeço aos organizadores do evento e principalmente a nossa equipe de suporte, que, como sempre, fez um trabalho brilhante. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Eduardo, pela ótima apresentação. Eu tenho um monte de perguntas, mas não vou fazer agora aqui no live, eu te faço depois. Mas aqui já temos duas perguntas dos participantes, então não sejam tímidos, perguntem, que este é o momento de interagir com a escola. Mas eu vou fazer o seguinte, para seguir com a programação. Então, as perguntas são sobre a apresentação do professor Massacci, mas vamos passar para Yolanda Matheus e depois abrimos para perguntas da palestra do professor Massacci sobre a escola. Podem fazer perguntas também aos alunos, que é importante, porque bom, aqui o importante de hoje são os alunos. Podem ver aí, temos a Yolanda, que é a presidente do Diretório de Matemática Aplicada, e temos o Matheus, que está na biblioteca, né? Tá aí, podem ver detrás do Matheus, como parte da infraestrutura da FGV, temos essa maravilhosa biblioteca. Então, eu passo a palavra para a Yolanda, por favor. Bom dia, gente. Eu sou Yolanda. Como a Soledade já falou, eu sou a atual presidente do Diretório Acadêmico. Eu estou no 4º período de Matemática Aplicada e eu vim aqui falar com vocês hoje um pouquinho sobre o DAMA, que é o nosso Diretório Acadêmico da Matemática Aplicada. Como ela falou também no começo da apresentação, agora não é mais só a Matemática Aplicada, que é o curso da EMAP, agora também temos Ciência de Dados, e o Diretório Acadêmico agora está responsável por abranger todos esses alunos. E o nosso papel no diretório é, caso algum aluno tenha alguma dúvida ou alguma questão particular e queira tratar com a EMAP, o DAMA pode fazer essa mediação. Então, eles podem vir falar com a gente passa para a EMAP e tenta resolver o caso. A gente também é responsável pela integração dos alunos, não só dentro da escola,
como também entre os outros cursos e as outras escolas. Então, a gente promove eventos como festas integradas com outros cursos, ou então a gente também promove palestras e outros eventos. A gente também compartilha os eventos das outras escolas para os alunos ficarem sabendo e interagirem e participarem do que eles acharem melhor, do que se interessarem mais. Então, o diretório é basicamente isso. A gente está sempre disposto a ajudar e a gente está sempre aberto para caso algum aluno queira falar com a gente. Se vocês também quiserem pedir no chat o contato de alguém do diretório para fazer perguntas mais diretas sobre o curso ou sobre como é o dia a dia, a gente pode entrar em contato com vocês. E eu acho que é basicamente isso. Eu também queria acrescentar que há 2 anos eu estava no DFGV, eu estava no meu 3º ano, e hoje eu estou falando aqui nesse evento para vocês, eu estou muito feliz e eu me sinto muito grata de ter feito essa escolha, porque a EMAP, para mim, é uma família, todo mundo se conhece, os professores também têm disponibilidade para ouvirem qualquer dúvida, seja relacionada à matéria ou qualquer dúvida que a gente tem essa liberdade para procurar os professores ou qualquer pessoa da EMAP. Então, eu me sinto muito feliz com isso, eu me sinto em casa. Então, eu espero que vocês se sintam assim também. Obrigada, Matheus. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Meu nome é Matheus, eu sou aluno do 8º período, estou quase me formando aqui na EMAP, né? Botei aqui um virtual background da biblioteca da FGV para livro em geral te faz parecer inteligente, né? Então, botei aqui livros para mim, já que eu não tenho uma biblioteca bonita igual a do professor. Eu queria passar uma mensagem aqui para vocês do tipo, o que me motivou a fazer o curso de Matemática Aplicada e o que eu acho que faz sentido de se fazer um curso de Matemática Aplicada. Eu tenho a impressão, e eu acho que tudo que eu consegui desde então evidenciam isso, que a maior parte das profissões legais, assim, pelo menos para mim, elas exigem em algum nível que você tenha um conhecimento matemático. Às vezes você sequer vai tipo resolver integrais e derivadas lá na sua profissão, mas isso é um grande filtro que muitas pessoas elas vão querer para saber da sua capacidade de abstração, para saber da sua capacidade de olhar, criar um modelo e criar esse tipo de coisa na sua vida. Então, eu, pelo menos, aos 17 anos de idade, quando eu estava fazendo essa decisão, eu tinha a menor capacidade de saber o que eu queria fazer o resto da minha vida. Hoje eu acho que eu tenho um pouco mais de noção, mas eu também não quero me comprometer. E pelo menos a impressão que eu tenho é que você fazendo matemática aplicada, como você está estudando a linguagem e não um tema específico, é muito mais fácil para você que estudou matemática você ir fazer qualquer coisa, ou seja, você pode ir virar um epidemiologista, você pode virar uma pessoa do mercado financeiro, você pode virar um programador, você pode virar um cientista de dados, você pode virar um estatístico, você pode ir trabalhar como um administrador, você pode fazer tantas coisas, virar um acadêmico, que, pelo menos para mim, eu gosto muito desse leque de possibilidades e saber que, tipo, o meu diploma, ele permite e ele me qualifica para fazer todo esse tipo de coisa. E não... e eu acho que para algumas pessoas, com certeza, faz sentido, do tipo, você falar, não, eu quero fazer engenharia de petróleo, porque eu quero trabalhar na Petrobras e fazer uma formação mais direta. Mas, pelo menos para mim, eu acho que para muitas pessoas, provavelmente também, se tem uma formação que não é... Tipo, matemática é um tema específico, mas é um tema que tem muita aplicabilidade. Você pode falar sobre a matemática aplicada em muitos temas. Então, para pessoas que sentem assim igual a mim, eu acho que faz todo sentido vocês irem para a EMAP. Como a Yolanda disse, a EMAP é uma escola relativamente pequena, então as pessoas têm proximidade umas com as outras, sobretudo no meu 1º, 2º ano de faculdade, onde passava quase o dia inteiro na faculdade, eu conhecia o nome de todo mundo da escola. Hoje em dia eu tenho um pouco mais de dificuldade em saber, sei lá, o nome de todo mundo da sala da Yolanda, acho que eu já
já me perdi um pouco nisso, mas pelo menos dos meus veteranos, dos professores, acho que todo mundo se conhece, tem uma cultura muito legal a escola, e eu acho que, bem, FGV também, se você... FGV tem algumas coisas que, pelo menos na minha visão, funcionam, do tipo, as aulas não pararam, tipo, a gente teve o primeiro semestre, estamos começando o segundo semestre agora, foi disponibilizado todo o suporte para os alunos, então não é como se alguém tenha ficado para trás, e tem bolsista, e tem isso, tem aquilo, e mesmo assim, tipo, a escola fez um trabalho extremamente competente para pensar nos alunos. Só a título de comparação, tem colegas meus que estudam em outras universidades que eu já vi eles falando que talvez os alunos estavam tendo que fazer coisas que, pelo menos na FGV, foi a própria escola, do tipo, trabalho de perguntar para os alunos, do tipo, você tem internet em casa? Tipo, foi a escola que fez esse trabalho. Então, é uma escola, as pessoas são muito competentes, são muito profissionais, e acho que para mim não faz o menor sentido, eu não me vejo tendo tomado uma decisão melhor do que vir para a FGV fazer matemática aplicada. E eu acho que se vocês querem uma profissão que te permite, do tipo, tomar uma decisão que você não fique comprometido e casado com o diploma talvez faça sentido para você, se de repente você quer fazer fisioterapia, só comparando, mas você vai ser aquilo. Agora, quando você está com matemática aplicada, você pode... Eu estava trabalhando como programador, eu estagiando como programador, agora eu estou fazendo um trabalho mais de analista financeiro, você permite ir mudando de um lado para o outro. Eu acho isso muito legal, acho que essa é a grande virtude do curso, e qualquer dúvida, pergunta para mim, para a Yolanda, para os professores, acho que faz todo sentido. Muito obrigado. Muito obrigada, Matheus e Yolanda, pelos depoimentos, foram ótimos. Quero esclarecer que não combinamos nada com os alunos, eles estão assim de felizes e contentes na FGV. Então, também, eu fiquei muito feliz com o depoimento. Então, agora vamos passar para as perguntas. Então, é a Mônica da EMAP que vai coordenar essa parte. Mônica, por favor. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Mônica, eu faço parte da equipe administrativa e acadêmica da EMAP. E eu vou selecionar algumas perguntas para os professores e para os alunos também responderem. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto sobre o curso, quanto sobre a aula também que o professor Eduardo Massad deu, vocês podem mandar aqui que eu vou selecionar, tá bom? E a primeira pergunta é do Emerson Roman, mais voltada para a EMAP mesmo. Ele pergunta se as aulas voltarão a acontecer na escola ou permanecerão online. Eu posso responder essa pergunta. Certamente não voltaremos ao longo desse semestre. Em princípio, há uma determinação do presidente da FGV que não quer colocar os alunos em risco. Em princípio, nós deveremos voltar assim que todos estivermos vacinados, em princípio. Mas é certo que não voltamos ao longo desse semestre. A outra pergunta é bem interessante também, do Antônio Leitão. Ele pergunta qual a diferença de uma graduação em matemática para a de matemática aplicada. Eu acho que eu vou responder. Então, o que temos de diferente? Então, primeiro, nós temos muitas disciplinas de informática, como para misturar. Bom, na matemática aplicada, as simulações são muito importantes, então os alunos têm que ter uma boa formação de informática, de análise numérica, que são as coisas, as disciplinas que eu mostrei lá na grade. Também temos uma formação forte em estatística, que em comparação com a graduação em matemática, eu acho que em geral uma graduação em matemática tem no máximo uma disciplina de estatística, aqui temos várias, temos a inicial, depois modelagem, depois machine learning. Que mais? Também, respeito à graduação em matemática pura, nós tiramos alguns
conteúdos de álgebra, topologia, geometria, coisas que se consideram mais puras, e colocamos mais de análise, cálculo, teoria de números aplicada à criptografia, matemática discreta, teoria de grafos, bom, como já mencionei antes, informática e estatística. Bom, espero ter respondido. O Rafael pergunta se é necessária alguma base matemática mais avançada antes de entrar no curso. Não, é só necessário para passar o vestibular. Então, com isso, é suficiente. Então, não precisa mais do que isso. A Cleo Marques perguntou qual a diferença entre a graduação em matemática aplicada e ciência de dados. Ok. Bom, tem apresentação de ciência de dados também hoje, então pode também responder essas perguntas a vocês, mas a ideia é que na graduação em ciência de dados colocamos ainda mais informática e estatística, okay? Tiramos o que, dentro da grade de matemática aplicada, tiramos o mais puro, ok? As matérias avançadas de análise, e colocamos mais estatística e informática, e também a diferença que tem a graduação em ciência de dados é a abordagem que temos com o estágio. Então, o estágio começa antes, é obrigatório, então, vamos dizer, uma graduação um pouco mais profissional e menos acadêmica. A próxima pergunta é do Wendler Matos, e ele direciona mais sobre a aula. Ele pergunta que com o distanciamento no Brasil relaxou e a duração da epidemia prorrogou, com a chegada da vacina, quanto por cento da população precisaria ser vacinada? E qual a projeção para declínio da curva epidemiológica no Brasil? No meio do ano que vem, talvez? Uma ótima pergunta. Quando você fala em qual é a proporção mínima de pessoas que tem que ser vacinada, para um sanitarista ou para um secretário de saúde, ele vai responder imediatamente, 100%. Tem que vacinar 100%. Não existe essa possibilidade. Teoricamente, a gente vacina no mesmo nível para atingir imunidade de rebanho, que no caso é de 70% das pessoas que ainda não pegaram a doença, porque as que pegaram a doença, teoricamente, estão protegidas ainda por um tempo. Como nós temos mais ou menos 2 milhões de pessoas recuperadas no Brasil, a gente multiplica isso por 7. Tá? Então, vamos arredondar para 15 milhões. Então, nós teríamos que vacinar 70% de mais ou menos 180, 190 milhões. Na prática, isso é todo mundo, tá? Porque a imunidade de rebanho é um valor bastante alto. Se a gente fosse estabelecer um limite, nós esbarramos em problemas de logística. Então, se eu disser para o secretário da Saúde ou para o ministro, nós não temos nem ministro, mas se a gente tivesse um ministro, eu diria para ele, tem que vacinar 70% dos suscetíveis. A primeira coisa que ele vai me perguntar é, quais 70%? Ou seja, a gente vai vacinando, quando chega em 70% a gente para. Então, na prática, a gente tem que tentar cobrir a população inteira. Então, a lei não estabelece esse limite em princípio. E a segunda pergunta eu esqueci, Mônica. Você pode repetir? Ele pergunta qual a projeção de declínio da curva epidemiológica no Brasil, e talvez no meio do ano que vem. Isso mesmo. Se a gente não tiver uma vacina antes disso, essa curva epidêmica vai se estender tranquilamente por pelo menos mais 10, 12 meses. De acordo com o que a gente está observando, porque ela não cai de jeito nenhum. Ela estabilizou em 40 mil casos novos e vem se mantendo nesse mesmo patamar. Ah, mas tem cidades que já debelaram a epidemia. Mais ou menos, né? Se a gente for ver os diversos estados ao longo do Brasil, aqueles que tinham se dado bem, agora estão começando a ter um recrudescimento da epidemia. E a gente está vendo isso no mundo inteiro. Até a Nova Zelândia,
que era o exemplo de combate à Covid-19, está tendo caso novo. Então, não tem como escapar. A nossa única esperança é a vacina. Nós vamos agora para a última pergunta, que nós temos que encerrar às 11h30. E a última pergunta é da Mônica Brocchini. Ela pergunta, considerando a sua perspectiva de que vamos conviver com o vírus em sua forma atenuada e vamos nos vacinar anualmente, encontrar um bom modelo de correção do atraso das notificações pode nos ajudar a melhorar a capacidade de emissão de alertas para a tomada de decisão na vigilância epidemiológica? Sim, claro que se a gente conseguisse melhorar a subnotificação, nós poderíamos ter sistemas de alerta e de controle muito mais eficientes. O problema que eu vejo na subnotificação é que em muitos lugares, eu não quero generalizar, né? Mas muitos dirigentes fazem uma subnotificação de propósito. Então, eles mudam os critérios diagnósticos, de modo que você só pode ser considerado que morreu de Covid se tiver escrito no atestado de óbito Covid-19. E todo o resto da síndrome respiratória aguda vai para debaixo do tapete. Então, esse problema de subnotificação, ele de fato está sendo muito importante agora no momento em que nós estamos no meio da epidemia. Mas como as autoridades já estão relaxando as medidas de controle, tem muito pouca gente levando essa epidemia a sério. Essa que é a verdade. A gente está vendo o que acontece na rua, nos bares, na praia. Então, dessa maneira, a subnotificação passa a ser irrelevante. Essa que é a verdade. Porque está tendo tanto caso que não precisaria ter, e, de fato, o nosso maior problema agora não é a subnotificação. O maior problema, desde o começo da epidemia, é a pressão de empresários e prefeitos contra as medidas de distanciamento social, e que os governadores não estão segurando essa pressão. Então, na verdade, é que já abriram a porteira, então, e você não consegue voltar atrás. Eu estou vendo aquele plano do Estado de São Paulo de mapear por cores as regiões. Então, tem região que era da fase amarela, voltou para a fase laranja, mas o prefeito não está nem ligando para o que o governador fala. Ele continua com o shopping aberto, restaurante aberto, lojas abertas e assim por diante. Então, eu volto à mesma tecla, né? Nossa esperança é a vacina. Com isso, nós encerramos as perguntas. Eu passo a palavra para a professora Soledad, coordenadora do curso, para ela encerrar a nossa apresentação do curso de Matemática Aplicada. E lembrando que à tarde tem a apresentação do curso de Ciência de Dados, também da EMAP, começa às 14 horas. Obrigada, Mônica. Eu não lembrava do horário. Então, antes de encerrar, eu tinha que ler o disclaimer que eu tinha que ler no início, eu esqueci, como sempre. Então, todos os professores e alunos aqui da EMAP, aqui presentes, concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para a transmissão, que ficará disponível. Isto é importante para o público. Então, o vídeo ficará disponível nos canais oficiais da FGV, em particular no canal da FGV no YouTube. Legal. Então, eu tinha que ler isso. Então, agradeço muito a participação de todos, dos alunos, Yolanda e Mateus, pelos ótimos depoimentos, do Eduardo Massacci, pela excelente apresentação, como sempre. Então, de todo o público aqui, temos um monte de participantes. Então, tomara venham todos na FGV o ano que vem. Então, tchau, tchau. Obrigada.